Existem dois pilares fundamentais no que a gente está falando aqui hoje, sobre toda a palavra. Que tipo de palavra você ouviu e que tipo de palavra você tem declarado. Que tipo de palavra os céus disseram para você, que tipo de promessa você carrega. Mas tão importante quanto isso é, que tipo de palavra sai da sua boca, que tipo de palavra você tem comunicado. Irmão, guarda isso. Se a gente não consegue mudar as palavras que saem da nossa boca, como a gente acredita que a gente vai conseguir mudar a nossa história? O primeiro passo básico para uma jornada de fé saudável é a gente declarar não o que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo é óbvio. A gente precisa começar a declarar o que a gente quer ver. Isso é fé. A fé não é dizer as coisas vão mal. A fé é dizer em nome de Jesus vai ficar tudo bem. A fé não é dizer eu não tenho nada. A fé é dizer eu creio que o Senhor vai enviar provisão ainda hoje. A fé não é dizer os gigantes são grandes. A fé é dizer o meu Deus é maior do que todos eles. A fé, irmão, é comunicar aquilo que você quer viver, não aquilo que você está vivendo. Quer um respaldo bíblico para isso? A vida de Jesus. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar, Jesus falou com plantas, Jesus falou com mortos. Para o mar ele disse acalma-te, para o vento ele disse aquieta-te, para as plantas ele disse que nunca mais haja fruto de ti, para o morto ele disse Lázaro vem para fora. E sabe o que a história nos ensina? O mar ouviu Jesus, os ventos ouviram Jesus, as plantas ouviram Jesus. Alguém comigo aqui? Os mortos ouviram Jesus. Eu quero lembrar alguém aqui nessa noite, irmão, você precisa ouvir Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade. Deus não perde tempo comunicando ideias. Deus abre a sua boca e algo sobrenatural acontece. Alguém aqui comigo nessa noite? Se o poder das palavras está diretamente ligado ao que eu ouço e ao que eu falo, a gente precisa aprender mais sobre um princípio que conecta ambos. Se chama oração. Eu oro todos os cultos, eu profetizo todos os cultos, a gente tem vivido milagres todos os cultos. Mas hoje, quando eu comecei a preparar esse sermão, eu me deparei com uma coisa que eu não tinha nem percebido. Eu não lembro da última vez que eu preguei sobre o poder da oração. A gente fala sobre o poder da promessa, a gente fala sobre o poder da identidade, a gente fala sobre o poder da obediência, a gente fala sobre o poder do posicionamento, mas precisamos relembrar a igreja o poder da oração. Uma vez um jovem perguntou a um sábio: mestre, o que é mais importante na oração? O que eu ouço ou o que eu falo? E o mestre respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou à esquerda? Se queremos romper em fé, precisamos ouvir os céus e precisamos dizer para a terra o que a gente ouviu. Precisamos ouvir de Deus a agenda dele, precisamos comunicar para a terra qual é a nossa agenda. Uma igreja que não ouve os céus não tem autoridade na terra. Homens que não ouvem os céus não têm autoridade em casa. Irmão, guarda isso. Precisamos ouvir palavras que o Senhor tem a nosso respeito e precisamos declarar elas. Quando eu subo aqui, eu declaro uma onda de avivamento que vai varrer a nação. Não é uma ideia da minha cabeça, mas é algo que eu ouvi de Deus no secreto. Então eu venho aqui comunicar o que eu ouvi sozinho. Essa dinâmica acontece, por exemplo, no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que os discípulos sobem com Jesus, foram escolhidos a dedo, e quando chegam lá, eles veem algo que nunca tinham visto, algo glorioso acontece. Alguém está comigo? Diga amém. E aí Pedro, a Bíblia diz que, tomando a palavra, Pedro ele era muito impulsivo, ele conseguia interromper Jesus na fala. Pedro, tomando a palavra, fala: mestre, deixa eu preparar tendas para que a gente fique aqui. A igreja olha para mim. Jesus fala: não, Pedro, você não entendeu. A gente tem que se isolar da multidão para ouvir algo dos céus. Mas depois que a gente ouve, a gente tem que voltar para a multidão para dizer o que ouviu. Era assim com Moisés, era assim com Abraão, era assim com Pedro, era assim com Jesus. Irmão, precisa ser assim com você. Tudo que Jesus vai fazer na sua vida em público vai ser gerada e declarada sobre você em secreto. Por isso que a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto, Ele o recompensará.
que tem tanta gente confusa mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente inconstante mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente com uma fé superficial mesmo estando na igreja? Porque até a oração a gente tem terceirizado. Eu amo a oração do pastor André. Eu preciso de algo, eu peço para que a intercessão ore por mim. Eu preciso de cura, eu peço para que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, olha para mim. A oração não é uma dinâmica de liberação de poder dada para alguns. A oração é uma dinâmica de relacionamento confiada a Deus para todos. A Bíblia diz que foi confiada à igreja as chaves do reino dos céus. Aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. E aquilo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Alguém comigo aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Isso é o que significa intercessão. Já falei 1000 vezes sobre isso, mas vai ser novo para alguém. O que é intercessão, pastor? Intercessão significa entre sessões. Aqueles que caminham entre os céus e a terra. Aqueles que conectam as realidades dos céus sobre a terra. Aqueles que ouvem algo dos céus e falam o que ouviram para a terra. A intercessão não é um ministério específico dentro da igreja. A intercessão é um encargo profético dado à igreja. Você precisa interceder pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus negócios, pelo seu chamado, pelo seu pastor, pelas autoridades instituídas por Deus. Paulo, em um dos momentos, em uma das epístolas, ele pede para a igreja, para que a igreja ore por ele. Ele diz: orem para mim, para que quando eu falar a respeito do evangelho me seja concedida a autoridade. Irmão, precisamos usar mais a chave que Deus nos confiou. Existe poder na oração dos justos, existe poder na concordância da igreja, existe poder em toda palavra profética liberada pelo povo de Deus, existe poder em tudo que ligamos no nome dele e em tudo que desligamos também. Existe poder em toda palavra que sai da boca de Deus. E guarda isso, irmão, a palavra de Deus é tão poderosa na boca dele quanto é na minha. Parece contra-intuitivo isso. Eu sei que a primeira vez que eu vi isso explodiu a minha mente, mas é a mais pura verdade. A palavra de Deus é tão poderosa na boca dele quanto é na minha. Igreja, a gente precisa abrir a nossa boca e profetizar mais. Mas antes disso, a gente precisa fechar a nossa boca e ouvir mais. A gente não vai profetizar o que a gente acha, a gente vai profetizar o que a gente ouviu. A gente não vai declarar o que a gente pensa, a gente vai declarar o que Deus nos mostrou. É por isso que uma igreja que tem um secreto saudável tem autoridade na terra. Eu separei algumas frases que me impactaram. Uma delas é do Samuel Chadwick. Pensa no nome legal para você dar para o seu próximo filho. Ele diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Vou para Jesus, você pode fazer melhor que isso. John Bunyan diz assim: eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar, até que eu tenha orado. A oração é o pré-requisito básico antes de qualquer ação. O problema é que muitas vezes a gente coloca na nossa categoria de prioridade a oração como se fosse o último recurso. Quantas vezes a gente não disse assim para alguém: irmão, agora só me resta orar? Você já disse isso? Pastor, já tentei de tudo, cara, agora na boa, só oração. Oi? Pastor, já tentei, já falei com fulano, já falei com ciclano, já pedi ajuda, eu já botei na legenda do meu Instagram, eu já me expus nos stories. Deus está falando com alguém aqui. Pastor, ora por mim. A única coisa que eu tenho agora é... a oração não deve ser o nosso último recurso. Tudo que acontece na igreja acontece porque a igreja tem a autoridade nos céus e na terra. Você vai ver o maior romper dessa história. Por quê, irmão? Porque você vai ouvir os céus mais do que você ouviu até hoje. Você vai profetizar com mais autoridade do que você profetizou até hoje. Alguém comigo aqui, diga amém. Charles Spurgeon, ele dizia: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Você tem noção que uma igreja que ora, ela tem mais autoridade do que um bom sermão? Uma igreja que ora é uma igreja saudável, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que ouve os céus, uma igreja que tem secreto. E eu quero profetizar que é para esse lugar que a gente está indo. Alguém crê nisso? Diga amém.
Esse aqui não dá nem para citar o nome desse cara, né? Eu vou chamar de Sid. Sidlow Baxter, Jesus. Ele diz assim: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, podem rejeitar a nossa mensagem, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Aleluia. Vamos, igreja, tem alguém aqui, alguém comigo aqui nessa noite? A gente precisa desligar o modo automático. Olha para mim, a gente precisa desligar o modo automático. Ontem a pastora Raquel falou algo, só de lembrar me emociona. Falei, Deus, eu quero ser lembrado assim quando não estiver mais aqui. Ela falou, uma coisa que eu amo no meu pastor é que não tem um culto que eu olhe para ele e ele não esteja cultuando. Às vezes eu estou resolvendo algum problema e eu tenho que entrar no WhatsApp, eu estou resolvendo coisas, mas eu olho para ele, ou ele está rendido, ou ele está quebrantado, ou ele está orando em línguas, ou ele está focado. Só antes de eu subir aqui, umas 3 pessoas eu tive que... Não, agora não. Não, agora não. Não, agora não. Por quê? Porque existe algo mais precioso acontecendo do que qualquer informação que queiram me dar. Aí tem pessoas que olham às vezes os frutos do que a gente vive, tentam entender qual foi a estratégia que a gente usou. Irmão, não é estratégia, é temor. É o entendimento de que se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o Senhor não me der, eu não tenho nada para entregar. Se o Senhor não falar, nada vai acontecer, irmão. É por isso que a gente está aqui declarando desde o primeiro louvor até o último louvor desse culto. Senhor, a gente quer a Tua presença até que nada mais importe. Fala para quem está do seu lado, a gente precisa desligar o modo automático, irmão. John Bunyan diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Pastor, como que eu vou orar? Não tem método. Só rasga teu coração. Você vai fechar os teus olhos e você vai ouvir o que Deus tem para te falar. E se você estiver angustiado, você vai derramar aos pés dele tudo que você quer falar. E ele vai começar a comunicar realidades ao teu espírito. A Bíblia fala, por exemplo, sobre oração em línguas. Paulo diz que a oração em línguas é infrutífera para a nossa mente, mas ela é poderosa no espírito. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Tem orações que são como gemidos inexprimíveis. A gente não entende o que está falando, mas o nosso espírito sabe o que ele está comunicando. Precisa ser menos sensorial, a gente precisa ter mais autoridade através de tempo no secreto. Alguém está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei...
Tem mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!